Ô Letícia, você tem apuração sobre o governo brasileiro em relação a possíveis reações do Trump, né? O que você conseguiu apurar? E o governo brasileiro já está considerando que daqui a pouco o Trump vai fazer uma nota, vai fazer uma carta, fazer um post, mandar um e-mail para o Jair Bolsonaro, qualquer coisa dessas que ele tem feito nos últimos 10 dias, que o Trump vai fazer alguma coisa assim, criticando o Supremo e criticando o processo contra o Jair Bolsonaro. O governo brasileiro se prepara para simplesmente bater na tecla. Olha, aqui a gente tem a soberania nacional, a gente vai defender o Supremo Tribunal Federal, já estamos preparados para isso, já estamos contando que os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos vai reclamar de novo e talvez até venha mais coisa pela frente. Mas estamos blindados aqui para rebater e proteger o Supremo Tribunal Federal, que isso vai fortalecer o discurso do Lula de que não dá para aguentar interferência externa contra o Brasil. E no Supremo também, o que eu tenho ouvido não tem a menor condição da gente fazer qualquer outra coisa que não seja seguir o nosso rumo. Porque é a mesma coisa como se o governo brasileiro virasse para os Estados Unidos e dissesse: a gente quer renegociar a tarifa, colocando na mesa uma exigência absurda, do tipo, os Estados Unidos têm que rever a lei de aborto, ou os Estados Unidos têm que entregar os arquivos do caso Epstein, que está em alta agora, que o Trump é contra. Enfim, é como se a gente chegasse para negociar qualquer coisa colocando algo que não tem nada a ver na mesa e fazendo alguma exigência que sequer cabe ao Poder Executivo de tomar. Porque o que tanto o governo federal como o Supremo Tribunal Federal falam não tem nenhum tipo de discussão cabível numa mesa de negociação, porque o Trump está chegando com uma ideia de estou botando uma tarifa de 50% porque o Jair Bolsonaro está sendo processado no Supremo. O Poder Executivo, o presidente da República, não tem nada a ver com o processo que corre no Supremo, que é de outro poder, que é o Poder Judiciário. Então, essa mistura de pauta por parte do Trump, ela não, ela é completamente descabida, e tanto o governo brasileiro quanto o Supremo já estão esperando mais alguma reclamação vindo do presidente americano, Diego. Entender mais desse contexto, estou conversando agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, bem-vindo, boa noite. Será que Trump reage? E se reagir, vai deixar claro, né, que, na verdade, a intenção dele é uma interferência política e não exatamente na área econômica, né? Uma boa noite para o senhor. Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né. Boa noite, Sakamoto, boa noite, Letícia, boa noite, Diego, boa noite a todos que nos escutam, né. Primeiro de tudo, eu acho que você tocou num ponto interessante, né. Quando a gente olha para esse para toda essa situação, a gente vê que entrou na cena política do Superior Tribunal Federal o senhor Trump, né. O Trump entrou na cena política do Tribunal Federal e o que nós temos que olhar com alguma cautela é se isso foi efetivo para os interesses de quem está fazendo isso. Talvez, Diego, nós estejamos frente a, eu não vou dizer o maior, mas um dos maiores erros políticos da história política brasileira. A a presunção da família Bolsonaro como um todo, né, de que o nacionalismo dos brasileiros não era tão forte, eu acho que, para usar uma expressão antiga, eles deram com os burros na água, né? É. Porque quando nós olhamos para isso, o que nós temos observado é que a sociedade brasileira emite sinais cada vez mais significativos de que Bolsonaro, pisou na bola, de que não é isso que eles se interessam. Isso é um erro político que vai ter consequências para toda a direita brasileira. E uma direita que vai, de alguma forma, se assustar cada vez mais com essa reação. Eu notei uma foto que eu acho que vai ficar para sempre na história política brasileira. O vice-presidente Alckmin, né, ancorado, protegido pelos dois setores mais fortes do empresariado brasileiro, o agronegócio e a indústria. Opa! Quando você olha para isso, o que você vê é um recado muito claro
de como é que a sociedade brasileira entendeu esse erro político. Nós vamos ver nas próximas pesquisas, mas os sinais emitidos já são fortes. É Professor bastante Trevisan, provável que nós tenhamos uma surpresa na volta do recesso político, com uma outra composição que vai acompanhar um pouco essa mudança. Desculpe. imagina, professor, boa noite, né? Obrigado pela presença. Ouvindo o senhor falar, eu estava querendo que o senhor analisasse uma coisa, porque é o seguinte, talvez o erro da família Bolsonaro, erro ou aposta, eles não negam, por exemplo, eles inclusive estimulam, eles tentam sequestrar, colocar no cercadinho a noção de patriotismo, né? Ele falou, nós somos patriotas, inclusive o Bolsonaro faz toda a carreira política explorando essa ideia, né? Inclusive de uma herança de um conceito de patriotismo ainda da ditadura, em que ele explora tudo isso mais. O erro dele, o erro deles, o erro da família Bolsonaro nesse sentido foi tentar imaginar que a noção que eles teriam conseguido exatamente sequestrar a noção de patriotismo a tal ponto de que ela serviria apenas a eles, porque esse erro que o senhor aponta é tão crasso que talvez ele só viria de dois jeitos, ou de burrice ou de soberba, né? Você sabe, Sakamoto, você falou uma coisa que eu não sei onde é que fica a fronteira entre a soberba e a burrice. Muito bom, né? Porque a gente não consegue. Na maioria das vezes, o erro é esse. Né? Outro dia eu estava lembrando com um aluno, né, de um certo conselho para uma certa rainha que dali a pouco ia perder a cabeça, né? A guilhotina ia cortar a cabeça dela. Eu temo que não seja um crime o que eles estão fazendo. Eu temo que seja um erro. Como é que a senhora está lendo? É isso. De alguma forma, quando eles dizem, como você estava comentando, eu sequestro o patriotismo, ele aparece nas preocupações do candidato que quer suceder, quer pegar esses votos. O início da fala do governador Tarcísio é toda ela dizendo que o verdadeiro patriota é ele. Porque exatamente esse patriotismo esvaiu-se pelos dedos. Na prática, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que há um simbolismo muito forte, e eu temo, sabe, Sakamoto, que as próximas ações do governo Trump só acelerem esse processo aqui no Brasil. Há publicações nos Estados Unidos, inclusive em alguns grandes jornais, de que Trump vai fazer, e os conselheiros estão fazendo, que as próximas sanções batam aonde dói mais, principalmente na aeronáutica, principalmente com bens militares. Olha, eu temo que essa situação, ao contrário do que a gente imagina, vai unir os brasileiros. Vocês observaram que Hugo Mota e Davi Alcolumbre foram muito, muito cautelosos depois dessa reação? Houve um pedido da oposição ao governo para que o Alcolumbre reabrisse, encerrasse o recesso. O Alcolumbre falou: nem pensar. O quadro político está mudando. Sabe, me chama sempre a atenção a rapidez e a velocidade com que a sociedade brasileira, que a gente nunca sabe como acontece, comunica as suas vontades ao Congresso Nacional. Eu vou dar um exemplo que outro dia eu lembrei rapidamente desse. Lembra, Sakamoto, que eles começaram, o Congresso começou a tentar votar uma privatização de praias? Um negócio meio absurdo, lembra disso? Uhum. Lembra que a sociedade brasileira deu um recado e o assunto sumiu? Tem certas situações que chegam no Congresso Nacional se a gente entender bem os canais, mas eles chegam. É. O Eu professor, temo que o patriotismo vai fazer grandes efeitos. Observe a atitude do Davi Alcolumbre. boa. Eu vou pedir um favor para o senhor, a gente está ao vivo é assim mesmo. Só para baixar um pouquinho a câmera para a gente te enquadrar melhor no vídeo e te ver melhor ainda. Aí, professor, obrigado. Pergunta sua, Letícia. Professor, eu queria só colocar um pouquinho disso que o senhor estava falando num contexto da relação do Trump com outros países. A gente tem visto
o Trump sobretaxar outros países, mas a gente não tem visto nada parecido com o que está rolando até agora com o Brasil, né? Dele envolver questões políticas tão interna corporis, como seria dito, tão internas do Brasil, numa negociação que seria econômica. Ou eu estou enganada? Não, não. Olha, isso nunca aconteceu na história diplomática do Brasil. Não há registro de uma situação como essa, né. Você primeiro de tudo, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação construída lentamente e ela é sempre mais forte, né. Bom, história, né, é só um chamado, né, mas, de alguma forma, quando a gente olha para isso, né, eu não sei se caiu a minha imagem, se a Não, tá aqui, internet tá perfeita, professor. tá ótimo. Então tá bem. Quando a gente olha para isso, talvez a gente tenha que ver uma situação que é a seguinte, né, o primeiro país que reconheceu a independência brasileira foram os Estados Unidos. Se a gente pegar o clima geral do século XX, o Brasil tem uma sequência de proximidades com os Estados Unidos, construídas principalmente em torno, e isso é um dado fundamental, construída principalmente em torno de uma ideia, de uma lógica, não é? De construir proximidade com os americanos. Pensa na Segunda Guerra Mundial. Quando nós olhamos nesses termos, nós temos uma história construída. Mesmo quando os americanos estavam contra, eu vou dar um exemplo concreto disso. Pensa governo Carter, o Brasil se aproxima da Alemanha para fazer um acordo nuclear com a Alemanha. Os Estados Unidos dão um pulo dessa altura. Diz nem pensar, militarizar com bomba atômica a América Latina, esquece. O Carter nunca, em momento nenhum, e era plena ditadura militar, o Carter, em momento nenhum, fala contra pessoas, é uma questão de Estado. É a primeira vez na história das nossas relações diplomáticas que um ato político, uma injunção política, supera a relação diplomática. E pior, avança pelo mundo da economia. Sabe, Letícia, a tua pergunta é essencial para a gente pensar no seguinte: será que o Trump conseguiria aquilo que o Alckmin conseguiu de colocar a indústria e o agronegócio deles atrás dele? Eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê? A Câmara de Comércio americana, para citar um exemplo, né? A Câmara de Comércio americana tem mais de 100 anos e mais de 3 milhões de empresas associadas. Eles avisaram que 6.500 empresas americanas, olha o número, 6.500, de vários tamanhos, bem grandes, médias e pequenas, têm conexões muito fortes com cadeias produtivas no Brasil. Ou seja, nós fazemos pedaço da mercadoria que eles fazem e mandamos para eles. E é barato fazer aqui esse pedaço. Isso é conectado, não dá para substituir de uma hora para outra. Eles avisam. Não é só o café da manhã, são 6.500 empresas. Será que não vai ter nenhuma reclamação? Será que para os americanos, que tradicionalmente tiveram no Brasil um bom amigo, de repente, por uma injunção política, talvez o acerto mais forte das frases do presidente Lula sobre essa confusão é: eu não quero saber qual é a ideologia do senhor Trump, eu não estou interessado se ele é de direita, de extrema direita, não é isso que está em jogo. Eu quero saber das sanções, eu quero saber das tarifas. Nós vamos reduzir ou não? Não é governo. Nós estamos falando de uma questão de Estado. Sabe, isso tem um peso enorme na compreensão de um empresário. A coisa que um empresário menos quer é imprevisibilidade, é instabilidade. E ele vai cobrar de quem a fez. Não foi o Brasil. Observa que o Haddad, por exemplo, cobra com muita clareza que o Brasil era superavitário e que o Brasil nunca rompeu contratos com os Estados Unidos. Está certo bater nesse ponto, Professor, porque esse ponto é sensível para dentro dos Estados Unidos, não para nós.